Neemias, no capítulo 3. Amém, Miguel? Neemias, capítulo 3. A partir do verso 1. Glória a Deus. Sim. Todos acharam Neemias? Neemias está depois lá de Esdras. Piorou, né? Depois de 2 Crônicas, 2 Reis. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é uma palavra simples. Mas como o nosso Deus age na simplicidade, então nós estamos em casa. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. É? Não tinha essa? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananeel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabeel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Até aqui, amém? Feche seus olhos. Deus, ainda na tua presença, Senhor Deus Pai, nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos exaltar o teu santo nome, Senhor Deus. Ó Pai, nós sabemos, Senhor Deus Pai, que o Senhor já falou ao nosso coração através dos louvores, através dos hinos cantados aqui. Mas também, Senhor Deus Pai, queremos que o Senhor fale conosco através desta palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, ministra aos teus filhos. Sabemos, Pai, que nós, como corpo, Senhor Deus Pai, não temos nada para te oferecer. Mas temos aqui, Senhor Deus Pai, o nosso espírito. O Senhor fale através de nós, que o Senhor use as nossas vidas, use nossos lábios, para que os teus filhos, Senhor Deus Pai, possam sair daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Pode se assentar. Eu louvo a Deus, porque o Senhor fala através de coisas simples. Muitas vezes, a gente tem aquele propósito de começar a ler a Bíblia. Quantos já tiveram esse propósito aí? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quem já falou assim alguma vez? Pode levantar a mão, eu já falei várias vezes. Não é? A gente fala assim, não, que esse ano eu vou ler a Bíblia pelo menos uma vez toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. No livro de Gênesis começa legal, né? Aquela história da criação interessante, fez o homem, fez a mulher, os animais, não sei o que e tal, Abraão e tudo. Vem Êxodo, né? História de Moisés, aquelas lutas, aqueles milagres maravilhosos, a gente vai se empolgando. Só que aí vai chegando lá para o livro de Números, aquilo começa já a ficar meio assim, né? Um monte de nome, contagem de pessoas, não sei quantos mil de fulano, e a história vai se estendendo, não é? Vem o tabernáculo, que aquilo serve para aquilo, que aquilo serve para aquilo outro. Levítico vem falando de um monte de regras. Se você fizer isso, você vai agir assim, 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 assado. Se você fizer aquilo, você vai agir assim. E aí começa a ficar meio entediante. Mas a palavra do Senhor, ela é reveladora, amém? Amém? E até nessas partes onde nós achamos entediantes, Deus fala conosco. Amém.
O livro de Neemias, ele começa também assim, exitoso. Uma história linda, não é? De Neemias, que era copeiro do rei, sai do palácio, recebe uma notícia, né, que abala o seu coração, ele ora, ele vai atrás, ele convence os poderosos lá, né, de Jerusalém, e começa a reconstrução do muro. Só que aí no capítulo 3, é um cadinho chato. Porque vai falar que fulano de tal restaurou até fulano de tal, em frente de fulano de tal, ao lado de fulano de tal, na torre tal, na porta tal. E aí? Aí a gente pergunta assim, mas o que isso vai edificar alguma coisa na minha vida? O que nós podemos tirar disso aqui? E a pergunta que nós vamos meditar nela nessa noite é o que nós temos que reparar. Porque é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão reparando o muro de Jerusalém. Está dizendo, e fulano de tal reparou de tal lado até tal lado. Do lado de alguém, que restaurou também de tal lado a tal lado, do lado de alguém. Então, a palavra-chave aqui é reparar, restaurar, reedificar, construir. Amém? Então, a pergunta é, o que nós temos que reparar na nossa vida? O que nós temos que restaurar na nossa caminhada com Deus? O que nós temos que acertar, consertar, construir, renovar na nossa vida com Deus? Cada um do capítulo 3, de todos esses nomes, Meremote, Adote, Zelote, esses nomes todos que aparecem aqui, cada um deles reparou em frente à sua casa. Ou de toda a extensão da sua casa. Suponhamos que eu e a pastora Denise somos vizinhas. Quase. E a minha terra tem, sei lá, 1000 hectares. E o lote da minha irmã, pastora Denise, tem 2000. Então, eu vou reparar em frente do meu lote e ela vai reparar em frente do dela. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, se o meu lote tem 1000 hectares e o dela tem 2000, quem vai acabar primeiro? Pela lógica, seria eu, não é? Só que a gente percebe algo maior aqui. Por que eles dizem, na palavra do Senhor, por que diz que fulano de tal reparou ao lado de outra pessoa? Há alguma coisa aqui mais profunda do que simplesmente reparar em frente à sua casa. Eu tenho que reparar em frente à minha casa, eu tenho que restaurar esse muro em frente da minha casa, mas também tem que animar ao meu vizinho a reparar do lado dele. Sabe por quê? Se estourar uma guerra, a minha casa está, mas a casa do vizinho não. E se os inimigos entrarem pelo vizinho, para pular para minha casa é um pulo. É ou não é? Isso nós estamos olhando no nosso âmbito natural. Ok? Isso nós estamos olhando no âmbito natural, naquilo que os nossos olhos carnais podem ver. O que isso diz, o que essas palavras diz, ao primeiro olhar, ao primeiro ler superficialmente a palavra do Senhor, é isso. Eles estavam defendendo o território um do outro, logicamente. Primeiramente a sua família, depois quem estava do seu lado. E o que traz ao nosso coração essa palavra? Enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, meu irmão, se a sua família está bem, se a sua família está restaurada, em nome de Jesus, seja âncora para outra família.
seja âncora para o seu vizinho. Porque quando nós nos unimos aqui, quando nós viemos a essas 4 paredes, não vai encontrar em nós brechas, não vai encontrar em nós rachaduras, frestas para entrar algo no nosso meio. Se você se sente reparado, restaurado, firme, vá até seu irmão que está não tão firme assim. Ajude a levantá-lo, ajude a se colocar de pé. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Amém? O que é que Ele nos diz com relação a isso? Amar, não só amar, suportar, não só suportar, mas levantar aquele que está mais fraco. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem alguém querendo ouvir aqui a pregação. Aleluia. Glória a Deus. Então, cada um reparou diante da sua casa e daquele que estava do lado. Agora, é interessante que, diante de tudo o que diz nesse texto, eu tive a paciência e a curiosidade de contar. A palavra portas aparece em média 10 vezes nesse texto. Em média, eles repararam 10 portas da cidade de Jerusalém. Eu não sei se eram só 10, ou se eram mais, ou se eram menos, mas eles restauraram 10. E restauraram 5 torres. A palavra portas, ela é importante aqui. Porque as portas é por onde entram e por onde saem. Amém? Então elas são importantes aqui. As portas podem significar o quê? As nossas bases, os nossos alicerces. Por exemplo, quem aqui é salvo, remido e lavado no sangue de Jesus Cristo? Amém. É uma porta que já está restaurada, reparada. Eles repararam no mínimo 5 torres aqui. As torres são importantes também, porque as torres é onde ficam os vigias, é onde ficam aqueles homens que se antecedem às dificuldades que vão surgir. Não é verdade? E as torres, para nós aqui, uma base para nós, pode significar o quê? O Espírito Santo? Que nos alerta, não é? Que nos dá direção, muitas vezes, do que fazer, do que não fazer. Agora, a palavra reparar, ou reparou, repararam, ela aparece mais de 31 vezes aqui. E eu achei interessante isso. A palavra edificar aparece 7 vezes. Então, o reparar ainda está mais do que o edificar, porque o edificar é a base. Você edificou e pronto. Agora o reparar não. O reparar dá a conotação de que você tem que fazer mais vezes. Você vai reparando, edificar não. Você edifica o alicerce de uma casa e não mexe nele mais. O que você vai mexer depois? Nas paredes, na pintura, não é? Nas janelas, no telhado. Agora, no alicerce você não mexe. E o que Deus falou muito no meu coração a respeito disso? Todos os dias da nossa vida, nós temos que reparar alguma coisa em nós. Todos os dias. Todos os dias, se nós levantarmos pela manhã e fazermos uma autorreflexão, há alguma área na nossa vida que precisa ser consertada, que precisa ser restaurada, que precisa ser reparada. Não é verdade? Nós estamos caminhando para a estatura de varões perfeitos. Nós estamos caminhando. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas enquanto isso, nós vamos reparando, caminhando, reparando, caminhando. E o dia a dia com Deus é assim. Você sempre vai ter alguma coisa
para reparar. Mas não desanima não, viu? Não quer dizer que todo dia você tem uma coisa para reparar, do que você vai precisar ser um mendigo, né? Na presença, oh Jesus, eu tenho que reparar isso hoje, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é por aí. Esse reparar é algo mesmo, é algo mesmo de autorreflexão mesmo. Você olha para você e diz, o que eu tenho? O que a pastora Maiara precisa melhorar? O que eu, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto pastora, tenho para melhorar? Tenho para me aperfeiçoar? Tenho para reparar? É importante fazer essa reflexão. Porque nessa altura aqui em que eles estavam vivendo, se tivesse uma casa em que os muros não fossem reparados, eles estavam sujeitos a que toda a cidade fosse abalada por causa daquele lugar que estava aberto. E muitas vezes nós não entendemos por que a nossa casa não vai tão bem, por que os nossos filhos ainda não nos obedecem, por que lá no meu trabalho está tão difícil, por que eu tento caminhar, tento romper e não rompe. Esse muro de proteção que é estabelecido nas nossas vidas, ele tem que ser reparado. Deus coloca o muro de proteção do amor. O muro, você não tem mais probabilidade de ser afetado na área do amor. O muro de proteção está ali. Mas em certas circunstâncias você não consegue perdoar. Você não consegue amar como você deve amar. É algo que tem que ser reparado. Esse muro está ali, mas ele tem brechas. Ele tem frestas, ele tem rachaduras. Então, como a gente vai reparar isso? Como a gente vai chegar diante de Deus, fazer aquela autorreflexão, chegar mesmo diante do Senhor e reparar essas coisas que nós temos que reparar? É engraçado estou lembrando aqui agora, da minha mamãe. Mamãe está lá no Brasil, gente, eu dó. Minha mãe é uma pessoa extraordinária. Eu até me emociono em falar dela porque é guerreira a mulher, viu? E minha mãe, com relação a essa palavra aqui, eu estou lembrando, a minha mãe é aquela que faz de tudo e mais um pouco. É mãe e pai, foi mãe e pai, não é? E é aquela que faz de tudo em casa. Além de lavar, cozinhar, né, arrumar, fazer tudo que uma mulher normal faz. A minha mãe também é pedreira, eletricista e tudo isso. E o que minha mãe fazia? Minha mãe, ela toda a vida, né, foi uma excelente administradora, porque para administrar 4 filhos e toda a questão de uma casa para 4 filhos, né, iogurte para 4 filhos, sei lá, essas coisas para 4 filhos, a minha mãe foi uma excelente administradora. E o que acontecia? Durante todo o ano, ela ia administrando aquele dinheiro que ela recebia e tudo, e sempre no final do ano, ela fazia uma restauração na casa, uma reforma na casa. E eu achava interessante que ela via a situação da casa, assim, eu preciso pintar essa parede, preciso tirar ali o rodapé ali e tal, colocar outro, a telha e tal. E ela fazia aquela análise daquilo que ela precisava reparar na casa. E ela não contratava ninguém.
Quem fazia? Era ela. Era ela que fazia. Então, durante uma boa parte da minha vida, eu via minha mãe raspando parede, para tirar aquela massa que já estava velha, caída, né, Wagner? A Wagner já fez isso. Passava aquela massa de reboco e pintava tudo. E dava o Natal, que era, né, quando tinha festividade lá em casa, a casa estava um brinco. Se precisasse trocar telha, ela trocava. Então, o que ela fazia? Ela observava primeiro o que ela tinha que fazer. E depois, diante das condições que ela tinha, ela mesma restaurava a casa. E é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra nessa noite. É que realmente a gente olhe para dentro da gente e diga assim: Senhor, eu preciso restaurar isso, eu preciso restaurar aquilo. Eu preciso restaurar aquilo outro, porque eu preciso romper, eu preciso crescer, eu preciso entrar na sua presença de uma outra forma. Eu preciso ter algo sobrenatural do Senhor. E aí onde a gente entra na área sobrenatural, que a gente vê além do simples fato de reparar algo materialmente, que é o que eles estão fazendo aqui, é realmente reparar algo espiritualmente. Porque a gente sabe que se nós não estamos bem no espírito, automaticamente, no mundo natural, nós não vamos conseguir também ter êxito. Nós que somos crentes em Cristo Jesus sabemos disso. Amém? Amém. Então, onde reparar? Como reparar? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 14. Vai dizer uma coisinha muito interessante que Jesus disse. Porque para nós olharmos para dentro de nós e termos essa autorreflexão, essa introspectiva, não sei como dizer, mas você vai ter que olhar para dentro de você. Você vai precisar também fazer uma coisa bem interessante, que é renovar sua mente, trazer os pensamentos de Deus para sua mente. E o que está escrito aí em Lucas 14, 33? Renunciar a tudo que você tem. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você quer uma vida reparada, restaurada, edificada na rocha que é Jesus Cristo, primeira coisa, renuncie a si mesmo. Tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você tem ou quer alcançar de si mesmo, renuncia. Porque quando nós somos reparados, como nós somos restaurados, nós somos reparados e restaurados para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Então, tudo que vem de nós mesmos, ele diz certa vez também: aquele que quer vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz e siga. Mas primeiro negue-se. Quer me seguir? Quer viver tudo aquilo que eu tenho para você? Negue-se. É uma palavra dura, né? Difícil. Mas é preciso. Para viver o sobrenatural do Senhor, negue-se. Muitas vezes, para subir aqui em cima, negue-se. Negue-se, mas negue-se bonito. Porque se você subir aqui, oh Jesus, vamos entrar por aí não. O que tem lá também em Colossenses 3:5? O que diz lá? Calma, gente. Nós vamos chegar na parte boa, não é só coisa ruim, não. Diz lá em Colossenses 3:5: Fazei, pois, morrer
a vossa natureza. Morre. Morreu. Morre mesmo. Amém. Isso, glória a Deus, aleluia. Um amém para ajudar o pregador, ajuda, viu? Morre. A sua natureza tem que morrer. Nós temos que deixar realmente que Cristo viva em nós. Que Cristo faça a diferença nas nossas vidas. Hoje em dia essa palavra não é muito bem aceita até, não é? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer, mesmo que seja para Deus, mas daquilo que elas acham que é o melhor dela, não é? Eu vou dar tudo de mim para Deus, mas faz só o que ela acha que é bom para Deus. Mas existe uma coisa legal, maravilhosa, que dá resultado e que nós alcançamos maravilhas quando fazemos isso. Nós nos revestirmos da armadura de Deus. Você está querendo se levantar, querendo se consertar, se acertar, reparar tudo que está errado na sua vida. Antes disso, se revista da armadura de Deus. Antes de reparar qualquer coisa na sua vida, se revista. Sabe por quê? O que aconteceu aqui depois, no livro de Neemias, que nós lemos? Enquanto eles estavam restaurando os muros, vieram afrontas, vieram coisas que tentaram fazer com que eles parassem de reparar os muros. E aí o que eles tiveram que fazer? Com uma mão eles reparavam e com a outra eles empunhavam a espada. Então eles estavam sempre prontos para a batalha. Sabe por quê? Porque quando você começar a mexer aí e a reparar coisas dentro de você, uma pessoa vai ficar muito incomodada com isso. Alguém vai ficar muito incomodado com isso. E ele vai começar a querer fazer você parar de fazer essa reparação, de fazer esse conserto com Deus. E aí, se você estiver revestido da armadura de Deus, que está em Efésios 6, você vai estar apto para dizer para esse inimigo: eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Só algumas pessoas entenderam. Eu estou fazendo uma grande obra. Foi essa a resposta de Neemias. Tentaram parar, tentaram abalar, tentaram fazer com que eles parassem. Por várias vezes ele foi afrontado. E qual era a resposta dele sempre? Eu estou fazendo uma grande obra. Quando você está revestido da armadura de Deus, você está apto para revidar, para parar, porque você vai ter o quê? O que diz lá em Efésios? Todo mundo sabe de qual, vai. Qual é a armadura de Deus, gente? O capacete da salvação, o que mais? A couraça da justiça, o que mais? O escudo da fé, isso, o que mais? A sandália, cingir os lombos do quê? Da couraça da justiça, já falamos. O escudo da fé, a sandália do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, não é? Orando em todo o tempo. Isso é muito importante. Sabe por quê? Uma vez que você colocou essa armadura, meu irmão e minha irmã, não tire ela. Não tira. Não tira mesmo. Quando você veste essa armadura, quando você se impõe de todos esses apetrechos aqui, você continua reparando, amém? Nós aprendemos todo dia, amém? Nós oramos todo dia, amém? Então,
a certeza de vitória é certa. O versículo 18 é uma grande chave. Você vai se revestir da armadura, vai colocar todos esses aparatos e vai orar. E vai orar, o que está escrito aí? Em todo tempo. Em tempo, fora de tempo, na luta, na alegria, na tristeza, você está orando. Você está orando. E aí você chega aqui, soltando fogo pela boca, a gente se une, se reúne, e não há nada que não aconteça no nosso meio. O sobrenatural acontece, é normal. O sobrenatural para nós se torna natural. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Eu estou pensando uma coisa aqui, eu não sei se eu vou falar, mas eu vou falar. Eu não sei quantos já ouviram o pastor Cláudio Duarte, Jesus. Ele conta, ele ministra a respeito de casais, não é? E ele ministrando, numa das pregações dele, ele fala que o homem é um micro-ondas, não é? E a mulher é um fogão a lenha. Amém? O micro-ondas, você só clica um botão e já tá. A mulher não. A mulher, você de manhã acende o fogo, né? Põe a lenha. A Wagner, que já morou na roça, sabe disso. Você tira as cinzas, né? Tem que tirar a cinza. Tira a cinza, o resto que ficou, entendeu? Aquela sobra ali, tira um cadinho da cinza, né? Depois você põe a lenha nova, né, Wagner? Põe a lenha nova, acende o fogo ali, beleza. À tarde, para o fogo não apagar, você dá uma soprada, né? O fogo acende de novo. Então, o fogo está sempre ali no fogão a lenha. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma comparação que existe também o crente micro-ondas e existe também o crente fogão a lenha. O crente micro-ondas é aquele ligadão. Está orando, está buscando no espírito, em tempo e fora de tempo. Então, acendeu uma luzinha, ele já está lá pegando fogo. Agora, existe o crente fogão a lenha. Que você, de manhã, manda uma mensagem: Deus é contigo, varão valoroso, levanta que Deus está aí e tal. Aí ele dá, né, aquela explicação. Amém, já levantei. Lá de tarde, você dá outra palavra, fala com ele para escutar louvor, coloca pregação, coloca ministração. E aí ele já começa a abrir o olho, né? Tô chegando. E aí, quando ele chega na igreja, que você vai colocar algum fogo, alguma lenha, ele já está pronto. Então, ele vai assar carne a noite toda. A diferença do micro-ondas é que o micro-ondas também desliga facilmente. Amém? Então, que nós sejamos esse crente fervoroso, esse crente que busca, esse crente que ora, esse crente que se reveste dessa armadura, mas não tira ela para dormir. Esse crente que se levanta já com ela, não é firmado, você não, os meus pés estão firmados nesse evangelho, e esse evangelho não vai sair da minha vida, eu estou estabelecida nele. Amém? Se anime, meu irmão, se levante, porque a reparação na nossa vida, ela é importante. Porque se nós queremos crescer, se nós queremos romper, se nós queremos ver algo além daquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, nós precisamos reparar, nós precisamos caminhar nesse alvo, nós precisamos estabelecer esses objetivos na nossa vida. Isso é dia a dia. O nosso dia a dia com Deus é que vai contar.
Nós estamos com várias circunstâncias aqui na igreja, não é? Pedidos de oração, milagres para acontecer em famílias, em crianças, em filhos. O que nós temos que fazer enquanto igreja? O que nós temos que reparar enquanto igreja? O que nós temos que movimentar? Qual é a chama que nós temos que acender enquanto igreja? Porque esses milagres só vão acontecer nas nossas vidas, os nossos olhos só vão ver esses milagres, se nós estivermos acesos nessa chama, se essa chama estiver acesa em nosso coração. Porque quando eu for orar, quando eu for interceder, quando eu for ministrar, quando eu for ajudar a levantar o meu irmão, esse fogo vai contagiar o meu irmão. Esse fogo vai ajudar a restaurar a vida do meu irmão. Amém? E juntos nós vamos prosseguindo. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria ministrar para os irmãos dessa noite. Realmente o Senhor tem falado muito conosco para estabelecer esses muros de proteção na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos assim, mas esses muros já estão estabelecidos. Nós já temos esse muro de proteção. Mas não entendemos o porquê que as coisas não acontecem. É preciso reparar. Amém? Coloque sobre os seus pés. É preciso reparar. Nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você refletisse um pouco sobre aquilo que você tem para consertar, tem para ajeitar um pouquinho, passar uma massa corrida, pintar, dar uma pintura. Abra o seu coração para o Senhor nessa hora. Não deixa ninguém te atrapalhar, não. Cutuca aí o irmão que está do seu lado e fala assim, não me incomoda agora, não. Não conversa comigo, não. Me deixa quietinho aqui, só eu e Deus. Tá bem? Isso. Oh, Jesus. Nessa noite, Senhor Deus, Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, Pai, que o Senhor, Deus, nos conhece. O Senhor sabe, Pai, aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe, Deus, conhece o nosso caminho. E nessa noite, Senhor Deus, Pai, nós queremos nos achegar a Ti, Senhor Deus, porque nós reconhecemos, Senhor Deus, Pai, que em algumas áreas da nossa vida nós temos falhado. Em alguma área da nossa vida, Senhor Deus, Pai, nós temos deixado que os problemas, as aflições, os pensamentos contrários, Senhor Deus, Pai, tenham aberto brechas, tenham aberto, Senhor Deus, Pai, feridas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, nos ajuda a reparar nessa noite. Nos ajuda, Senhor Deus, Pai, a reparar, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, Pai, a consertar, Senhor. Porque o desejo do nosso coração, Senhor Deus, Pai, é seguir o Teu caminho, é seguir, Senhor Deus, para o alvo, Senhor Deus. Mas ter a plena convicção, Senhor Deus, Pai, que nós estamos diante de Ti sem máculas, sem pecados, sem erros, sem aflições, sem preocupações. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu intercedo, Senhor Deus, Pai, nessa hora pelos meus irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, traz, Senhor Deus, Pai, ao coração dos Teus filhos, Senhor Deus, aquilo que precisa ser, Senhor Deus, colocado diante do Teu altar. Aquilo que precisa ser restaurado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Sara, Senhor Deus, Pai, as feridas, Senhor Deus, Pai, que precisam ser saradas, Senhor. Sara, Senhor Deus, Pai, os corações, Senhor Deus, Pai, que precisam ser, Senhor Deus, sarados, consertados. Foram machucados, Senhor Deus, por tanto tempo, Senhor Deus. E muitas vezes, Senhor Deus, Pai, isso impede, Senhor Deus, Pai, de romper, de conhecer algo novo, de sair daqui diferente. Em nome de Jesus, Senhor Deus, restaura nessa noite, Senhor.
Repara, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Enquanto igreja, Senhor Deus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, Pai, a reparar, Senhor Deus, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, Pai, a olhar, Senhor Deus, para os nossos irmãos, Senhor Deus, e ter o amor que o Senhor nos ensinou a ter, Pai. E ter, Senhor Deus, Pai, a compaixão que o Senhor nos ensina a ter, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Nessa noite, Senhor Deus, Pai, de reflexão. Nessa noite, Senhor Deus, Pai, de reparo. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor Deus. Nós abrimos, Senhor Deus, Pai, o nosso coração para Ti, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, Pai, que pessoas aqui dentro, Senhor Deus, precisam de respostas. Pessoas aqui dentro, Senhor Deus, Pai, precisam de portas abertas. Pessoas aqui dentro, Senhor Deus, Pai, precisam de uma transformação. Precisam, Senhor Deus, Pai, de algo sobrenatural, Senhor. E nós, enquanto igreja, Senhor Deus, Pai, nos firmamos nessa palavra, Senhor Deus. Nós nos revestimos, Senhor Deus, dessa armadura, Senhor. Empunhamos, Senhor Deus, Pai, esta espada. Colocamos, Senhor Deus, esse capacete, Senhor Deus. Este escudo, Senhor Deus, Pai, que impede, Senhor Deus, de todos os dardos do inimigo, Senhor Deus, afligirem a nossa mente, Senhor Deus, e o nosso coração, Senhor. Meditamos na Tua palavra, Senhor Deus. E nela, Senhor Deus, Pai, encontramos tudo o que precisamos, Senhor Deus, para nos cercar, Senhor, de proteção, de guarida e de refúgio, Senhor Deus. Sonda, Pai, o coração dos meus irmãos nessa hora, Senhor. Liberta, Senhor Deus, Pai, aqueles que precisam, ó Deus, Pai, de uma libertação, Senhor Deus. Libera, Senhor Deus, cadeias nessa noite, Senhor Deus. Rompe, Senhor Deus, com grilhões nessa noite, Senhor. Traz, Senhor Deus, Pai, cura aqueles, Senhor Deus, Pai, que precisam, Senhor Deus, Pai, de serem sarados, curados. Traz renovo, Senhor Deus, Pai, aqueles que estão desanimados, Senhor Deus, e preste, Senhor Deus, Pai, a deixar tudo de lado. Traz renovo, Senhor Deus, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço nessa hora que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga a Tua presença, que o Senhor traga o Seu fôlego de vida. Em nome de Jesus, Pai, restaure agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Agora sim, pegue uma vida, pegue um irmão, ore por ele, ore por ela. Que você vá em direção dessa pessoa e coloque a sua mão no coração dela e faça uma oração. E peça a Deus uma intervenção por essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Peça para Deus sarar as feridas. Peça para Deus reparar. Peça para Deus intervir. Em nome de Jesus, agora vamos orar enquanto igreja. Vamos orar como igreja nessa hora. Ajude o seu irmão a se levantar nessa noite. Ajude o seu irmão a se levantar nessa noite. Em nome de Jesus. Tu
romper nessa noite, vamos romper, vamos romper. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui reparado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Há alguém nessa noite que necessita de uma oração especial, que deseja algo do Senhor, que há alguma área na sua vida que precisa de uma intervenção, de algo sobrenatural? Se manifeste nessa hora. Venha até a frente, ou peça alguém que ore por você. Aleluia.